Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome por esse tempo tão precioso aqui na tua casa, esse tempo aqui na tua presença. E nós pedimos, Deus, que tu continues ministrando aos nossos corações, através do teu Espírito, que essa palavra liberada hoje, Senhor, venha a ser aplicada em cada coração, para aquilo que for útil, de acordo com o teu propósito em cada vida. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus, amém. Amados, na semana passada nós falamos um pouco sobre a questão da disponibilidade, demos alguns exemplos de homens que se colocaram na presença de Deus, foram aqueles que, para que acontecesse a reforma, esses homens precisaram se posicionar, se disponibilizar para que Deus os usasse de uma maneira tão maravilhosa como Deus usou, para que chegasse até o momento da reforma. Mas sabemos que depois da reforma, depois de todo o mover da reforma, muitas coisas começaram a acontecer, começaram os desânimos, outros pensamentos foram surgindo, outras pessoas foram surgindo, e, mais uma vez, chegou-se aquele momento que a igreja, a palavra de Deus, ela não estava sendo professada, ela não estava mais sendo vivida como nos orienta a palavra de Deus. Por que eu li esse texto aqui em Hebreus, capítulo 12? Eu agora estava ali sentada e o Espírito de Deus colocou no meu coração esse texto, e eu estava pensando, essa galeria aqui, exemplos de fé. E eu comecei a ler, tem algumas anotações aqui, por sinal, e eu comecei a ver qual foi o critério, quais são os critérios de Deus para que esses homens aqui, mulheres, fossem colocados aqui, Hebreus capítulo 11. Qual foi o critério de Deus? E eu estava olhando aqui, então a gente vê aqui Abel, né? Abel foi colocado aqui nessa galeria dos heróis da fé por conta de uma oferta. Ele ofertou, né? Ele deu a melhor oferta. E, por conta disso, ele está aqui na galeria da fé. Aqui também fala sobre Enoque. Então, Enoque também entrou aqui nessa galeria, heróis da fé. Por quê? Porque ele se agradou de Deus. Ele tomou uma decisão na vida dele de caminhar com Deus, andar com Deus, e o Senhor tomou para si. Aí a gente vai caminhando aqui no verso 7 de Hebreus 11, fala sobre Noé. Também Noé fala que ele, movido por um santo temor, né, ele construiu uma arca. Momento que não tinha chuva, não tinha possibilidades, nem sabia o que era, mas ele, movido, né, pelo temor ao Senhor, por um santo temor, ele começou a construir uma arca, e o texto fala que a família de Noé foi salva. As únicas pessoas ali que foram salvas, que entraram ali, né? Imagina uma pessoa está pregando a palavra, ninguém se move, ninguém acredita, as pessoas estão rindo, mas ele permaneceu ali e a família dele foi salva. Fala também de Abraão, fala sobre a questão da obediência. Abraão obedeceu o chamado de Deus. E quando nós olhamos aqui, gente, isso está longe de nós. É impossível dar uma oferta realmente que agrada a Deus? Será que é impossível nós agradarmos Deus, andarmos com Deus? Será que é impossível para nós hoje, né, ser movido pelo temor e fazer algo que aparentemente era algo absurdo, ridículo naquela época, que era a construção de uma arca? Será que é impossível para nós hoje obedecermos o mandado do Senhor? Fazer algo que para nós seja algo impossível, algo que nós não consigamos mensurar, mas movido por uma palavra de Deus, movido por uma orientação de Deus, será que é impossível para nós hoje? Será que, se o cânon sagrado não tivesse sido fechado como foi, será que seria impossível para nós hoje entrarmos nessa galeria da fé? E eu quero dizer que não, amados, é possível sim termos atitudes, fazermos algo para que o Senhor, né, olhe para nós e se agrade de nós, se agrade da nossa vida, se agrade da nossa atitude. Por isso que eu li Hebreus 12, que fala, portanto, nós também, porque quando fala portanto,
essa palavra ela está fazendo uma referência ao que estava escrito anteriormente. Então fala, portanto, nós também que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Quantas testemunhas nós temos aqui? Em Hebreus capítulo 11, quantas testemunhas nós temos aqui, que nós podemos olhar para elas, não é? E colocarmos ela como exemplo para nossas vidas, exemplo para algo que nós venhamos a fazer na fé. E fala, corramos, né, com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, que Ele que é o autor e consumador da nossa fé. E, baseado nisso, amados, nesse texto aqui, será que hoje, qual é o nosso posicionamento hoje? Quando nós olhamos para o século XVIII, nós vimos homens também que se colocaram, que olharam aqui, né, talvez para 11 exemplos de fé aqui no capítulo 11 de Hebreus, e nós temos aqui homens que se posicionaram. E eu quero falar de somente dois homens hoje que se posicionaram. Um deles é John Bunyan. Eu espero que eu esteja pronunciando certo. Bunyan. John Bunyan. Eu vi que era Bunyan, outros Bunyan. Glória a Deus por isso. É o John. É o John. Esse sai legal. John. São dois John. John Bunyan, se for esse, e o John Wesley. Esse eu sei falar. Né? Então, dois homens, gente, que vida. Que vida, sabe? Colocada como propósito de Deus. Então, Romanos 12, que é um texto também que eu gosto muito, né? Romanos 12, 1 e 2, né? Que fala sobre a transformação do nosso entendimento, a necessidade de nós nos colocarmos para que o nosso entendimento seja renovado por quem? Pela palavra. John Bunyan, ele era um ferreiro. Ele era um ferreiro, o pai dele era ferreiro, e ele era um homem que, na adolescência dele, ele se viu voltado por tantos pensamentos, por pecados, voltados para a luxúria. E ele era um homem que ele olhava, e a história conta que ele amaldiçoava Deus. Ele lançava palavras de maldição contra Deus, ele olhava e ele não conseguia acreditar. E diz, olha que maravilha, amados, que determinado momento ali, ele já tinha tido contato com a palavra, mas apesar de conhecer a palavra, ele continuava com esse posicionamento. E diz que teve um momento na vida dele que tinham 3 mulheres conversando, 3 mulheres testemunhando do que Deus tinha feito na vida delas. E ele ouvindo isso, algo aconteceu na vida dele, algo aconteceu no coração dele, que ele foi inundado. Como quando diz lá em João, capítulo 16, né, que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, naquele momento ali, por causa daquelas mulheres, é isso que eu quero chamar também a atenção. Por causa do testemunho daquelas mulheres, elas estavam testemunhando o que Deus tinha feito na vida delas. Muitas vezes nós paramos, mas eu não sei falar de Jesus, eu não tenho palavras bonitas, eu não tenho estudo, eu não consigo. Queridos, o que o Senhor ele nos chamou para sermos testemunhas. Começa a falar daquilo que Deus fez na sua vida. Começa a falar a transformação que Deus operou na sua vida. Quem você era. Aqui, muitas das vezes, nós achamos que testemunho maravilhoso é aquele que a pessoa chega e testemunha porque eu comprei uma casa. Eu não tinha nada, eu era pobre. Muito pobre. E Deus me deu uma casa, Deus me deu um carrão. Deus, eu orei e o morto ressuscitou. Que bênção, são testemunhos maravilhosos. Gente, mas o testemunho da transformação de vida é algo que você pode falar, não precisa de muito, não. Eu lembro uma vez que Lídia era pequena. Eu não estava morando no Rio de Janeiro já. E nós fomos comer cachorro-quente. Eu e o Ilustríssimo ali, abençoado. Vamos comer cachorro-quente, numa carrocinha, barraquinha dessas.
Aí nós chegamos lá, aí a pessoa que vendia começou a conversar com até nós, eu não conhecia a pessoa, e começaram a falar de um determinado rapaz, né, da igreja lá, e metendo malho no rapaz. Porque aquele ali, ele diz que é crente, mas ele vive lá, né, na cocaína, na maconha, não sei o quê, falando. Eu conheço ele desde jovem, aquele ali não tem jeito, não. E falando muito. E eu quieta, não me meti na conversa. Aí Antenor falou assim, você me conhece? Aí ele falou, conheço. Desde pequeno, conheço, eu vi você crescendo, filho do seu Antônio, não sei o quê. Então, quanto tempo estou na igreja? Estou muito tempo na igreja. Eu lembro que você era jovem, foi para a igreja. Aí o Antenor virou para ele e falou assim, e por que você está olhando para ele e não está olhando para mim? Menino, eu não esqueci, isso tem muitos anos, o líder era pequena. Mas eu falei assim, gente, que maravilha isso, aquilo marcou a minha vida, esse momento marcou a minha vida. Porque muitas das vezes nós olhamos só para o erro, que está errado, que está errado, que está errado. Mas nós temos que olhar aquilo que Deus está fazendo na vida daquele que foi transformado, naquele que era... Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que era desobediente, hoje em dia ele é obediente, aquele que era um mau marido, hoje em dia é um bom marido. Tudo por conta do quê? Da transformação operada pela palavra de Deus. Então, nós podemos, sim, ser instrumentos de Deus. Nós podemos testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E esse é um convite. Começa a testemunhar. Começa a falar aquilo que Deus fez na sua vida. Ainda que você não saiba teologia, ainda que você não saiba nem olhar direito onde é que está Isaías, Abacuque, existe Abacuque? Ageu, quem é? Quem é? Um vizinho? Quem é? Ainda que você não saiba. Mas você sabe quem você era, da onde o Senhor te tirou. Então, nós podemos testemunhar. John Byner, ou algo parecido, ele foi alcançado pelo testemunho daquelas mulheres. E, a partir daí, o que aconteceu? Houve uma mudança, e ele começou a buscar mais a Deus, ele começou a se inteirar, buscar a palavra de Deus, e ele começou a ver que, a partir da palavra de Deus, poderia ter o quê? Uma grande transformação na vida dele. Ele entendeu, assim como Lutero, assim como tantos outros, que o justo, ele vive pela fé. Ele buscava uma justiça própria, mas ele entendeu que quem o justificava, quem nos justifica, é o Senhor Jesus Cristo. Não tem outro modo de justificação. Não adianta nós ficarmos buscando, ai meu Deus, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, isso é uma consequência. Quando nós entendemos que fomos justificados pelo Senhor, fomos regenerados, fomos adotados, é uma consequência. E ele entendeu isso e ele começou a pregar a palavra. Ele começou a pregar a palavra, até que chegou um determinado momento, ele foi proibido de pregar, porque ele não tinha licença para isso. Olha que privilégio nós temos, né? Que privilégio temos, podemos abrir nossa boca e falar do amor de Deus. Que privilégio é esse? E ele falou, não. Eu não posso parar de falar do amor de Deus. E ele continuou pregando. Sabe o que aconteceu? Ele foi preso. E ele ficou preso durante 12 anos. Ele ficou preso. Em determinado momento, ele teve possibilidade de sair, de ir em casa. Mas, no total de 12 anos, ele ficou preso. E vocês sabem o que ele fez nesses 12 anos? Ele poderia ficar reclamando da vida. Ele poderia ficar chorando. Ele poderia fazer tantas outras coisas. Mas ele seguiu o exemplo de Paulo. Ele decidiu. Porque tudo na nossa vida é decisão, irmãos. Tudo é decisão. Ele decidiu seguir o exemplo de Paulo. Paulo, quando estava lá preso, lá no livro de Atos, que a gente encontra esse relato, lá em cadeias, ele e Silas, o que eles fizeram? Louvaram o Senhor, glorificaram o nome do Senhor, ganharam almas para Jesus, tudo isso quando estava preso. Paulo também, quando estava preso lá em Roma, o que ele fez? Ele escreveu. Essa carta que nós estamos estudando, Efésios, Filemão, né? Colossenses, Filemão, Colossenses, Filipenses e Efésios. 4 cartas da prisão. Ele escreveu enquanto estava preso. John. Ele, sabe qual é o livro que ele escreveu? Vocês lembram qual o livro que ele escreveu? O Peregrino.
Peregrino foi escrito quando ele estava lá preso. Olha que bênção. Olha o legado. Olha o legado desse homem, que poderia estar 12 anos preso lá, fazendo nada, né? Reclamando da vida, talvez, ou talvez até orando, buscando ao Senhor, não sei. Mas ele tomou uma decisão e ele começou a escrever. E esse livro que chegou até nós hoje, desde ele escreveu esse livro em 1700 e alguma coisa, 1600 e alguma coisa que ele escreveu esse livro. E esse livro chegou até nós hoje, amados. Os livros mais lidos no mundo, que conta a história do cristão e toda a sua trajetória até chegar à cidade celestial. Se quem não leu ainda, leiam. Aqui já teve até uma peça. Amém. O pastor está só perde para a Bíblia. Olha, tem um filme também, teve a peça aqui. Vocês lembram da peça aqui? Que teve aqui também, né? Oi? Tem desenho, olha, desenho para os nossos filhos, que maravilha. Então, esse homem, ele foi um dos heróis da fé também, que nós podemos colocá-lo. Herói da fé, está lá no livro dos heróis da fé. Porque foi um homem que colocou a vida dele, morreu novo, com 60 anos, dos quais 12 estavam em prisão. Um homem que foi alcançado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? E esse Espírito Santo que está aqui hoje, que está aqui atuando. Atuou no passado, atuou lá no Atos dos Apóstolos, ressuscitou Jesus, atuou lá na Inglaterra e tantos outros lugares, está aqui hoje atuando na nossa vida. Ele foi alcançado pelo poder da palavra, pelo poder do testemunho. E nós podemos, amados, contribuir. Hoje, século 21, 2025, nós temos essa mesma condição de fazer, porque é o mesmo Espírito que habita em nós. E o outro que eu quero falar um pouquinho também, John Wesley. John Wesley também foi outro também que está lá, colocado como os heróis da fé, porque teve uma participação tremenda, inclusive a nossa igreja, né, doutrina armínea wesleyana, baseado em Wesley. Mas o que eu quero falar de Wesley é a transformação alcançada, né, por ele, através de um mover do Espírito Santo de Deus na vida dele. Tem uma frase que ele diz que ele foi para os Estados Unidos para pregar os índios, para levar a palavra aos índios, para que os índios fossem regenerados. E ele perguntou em um determinado momento, mas e eu? Como é que eu vou ser alcançado? Como é que eu vou ser regenerado? Ele estava falando, talvez, para os outros, de uma maneira tão religiosa, pregando por pregar. A palavra saindo simplesmente por sair, porque se a gente abrir a boca, a gente vai falar. Não temos nenhuma dificuldade, não somos mudos, então nós podemos abrir a boca e falar. Mas ele se percebia dessa forma, que alguma coisa estava saindo, mas de uma maneira mecânica. Até que no dia 17 de maio, determinado momento, 17 ou 24 de maio, não lembro bem, ele conta a experiência que o coração, ele percebeu, ele sentiu o coração dele aquecido. E a partir dali, ele teve uma mudança total na sua vida, John Wesley. Ele veio de uma família, o pai evangélico, a mãe também evangélica, Susana Wesley. As mulheres que tiverem interesse, leia sobre a vida de Susana Wesley. É um exemplo assim maravilhoso, uma mulher também de Deus, que conduziu a sua família, a sua casa, na presença do Pai. E John Wesley, ele se colocou na presença de Deus para que Deus o usasse. E a Inglaterra, naquele momento, estava passando por um caos. A sociedade estava emergida num caos de prostituição, de bebedice. Muitas coisas estavam acontecendo. E é interessante que, quando nós temos a tendência a olhar para a nossa sociedade hoje, e a gente acha que mas no mundo nunca esteve como está agora. Querido, já esteve, sim. Já esteve. Olha para Roma, quando Jesus veio, né? Como é que estava o Império? Como é que era o Império Romano? Como era? Era devasso, promíscuo, reprovável. Né? E na época de Wesley, a Inglaterra estava passando por esse caos também. Era prostituição, era
muitos bares, bebida, a população entregue à orgia, à bebedice. E o Wesley, ele começou a pregar a palavra. Ele começou a pregar a palavra. E, por conta de algumas questões, ele não era nem convidado para pregar nas igrejas. Ele não era convidado para pregar nas igrejas. Ele tinha um certo determinado conceito ali. Mas aí ele tinha um outro companheiro também que pregava nas praças, pregava em todos os lugares. E o Wesley chegou a uma brilhante conclusão. Minha paróquia é o mundo. Olha que brilhante conclusão ele chegou. Minha paróquia é o mundo. Eu não preciso de um púlpito para poder pregar a palavra. Não é necessário isso. E ele começou a pregar a palavra. Ele ia... A história de Wesley diz que ele andou mais de 400 mil quilômetros no lombo de um cavalo. Que ele lia ali, ele ia estudando, lendo ali no lombo de um cavalo. E ele rodou ali no interior da Inglaterra, clamando, pregando a palavra, clamando o avivamento. E quando ele chegava nos lugares e as pessoas começaram a se converter, olhavam para ele, ai, como eu queria que vocês olhassem para mim assim, né? E caísse no choro, o Espírito Santo também movesse. Eu queria isso para a minha vida. Não no sentido de dizer que, mas é a pastora Rose, não. É porque isso seria um sinal a mais. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está na minha vida, mas seria algo extraordinário, né? Eu chegar aqui, a palavra, eu começar a pregar e os irmãos começassem também a chorar. As pessoas que não eram crentes começavam a chorar e se convertia, né? A pastora Renata chegasse aqui, esqueci o nome dele, do filho da... Não, o filho dele. Miguel chegasse aqui, começasse a pregar a palavra e pessoas se convertessem. As pessoas passassem ali na rua, ali, olhavam assim, fossem atraídos para dentro desse lugar. Gente, era o que acontecia. E esse é o desejo do meu coração, amados. Precisa ser o desejo do nosso coração que isso volte a acontecer. Eu gosto um pouco gosto de estatística, de vez em quando eu fico lendo, e mostra que a quantidade da Rio de Janeiro, estou falando em termos de Rio de Janeiro, a quantidade de evangélicos que aumentou muito, muitas conversões. A gente olha para a sociedade, qual a mudança? Qual a mudança que aconteceu na sociedade? A estatística da marginalidade, de roubo, de assalto, não mudou. Pelo contrário, aumentou. Então, a gente olha, meu Deus, Senhor, o avivamento que houve lá na Inglaterra. Os bares, irmãos, fecharam. Os bares fecharam. Os prostíbulos se fecharam, porque não tinha mais ninguém para se prostituir. Não tinha ninguém mais para beber. Foi necessário que fechasse. Gente, que maravilha, é isso que nós queremos hoje, é isso que nós queremos, essa mudança. É possível, mas aconteceu, pastora, em 1700 e pouco. Mas é possível hoje. Aconteceu nos Estados Unidos, na Rua Azusa. Aconteceu. E como é que começa? Como é que começa o avivamento? Com pessoas que querem um avivamento. Com pessoas que querem mudança na vida. Avivamento não é gritaria, não é, ai, glória a Deus, aleluia. Não, avivamento não é isso. Avivamento não que não possa existir, que é tão bom quando a gente dá glória a Deus, aleluia, é maravilhoso, eu gosto. Mas avivamento é transformações de vidas. As pessoas sede da palavra de Deus, sede de Deus, sabe? Sede, eu quero mais de Deus. E vir para a igreja para um domingo de manhã não é sacrifício, é prazer. A gente vem porque está alegre, está feliz. Eu vim de manhã, eu vou vir à noite. Não, vou vir à noite também porque é bom, é um prazer. Eu vou lá no GA. Que bênção, durante a semana, agora nós temos o GA também para estarmos juntos e ali começar. Eu fico brincando, quando a gente vai para o nosso GA, é uma caixinha de surpresa, a gente não sabe o que vai encontrar no nosso GA, a gente nunca sabe.
É uma caixinha de surpresa, literalmente. Mas Deus tem dado sabedoria, sabe, para poder lidar, para levar a palavra de Deus com amor, com carinho, com cuidado. E a gente vai vendo a palavra de Deus penetrando. Mas para isso a gente precisa estar orando, querendo, buscando, se dedicando, se disponibilizando. Se disponibilizando para que isso aconteça. E John Wesley, ele teve sofrimento também, tantas situações que ele passou, mas ele permaneceu. Assim como o outro John, ele permaneceu fiel, se colocando na presença de Deus. E que essa mensagem, amados, ela fique em nosso coração. O que eu posso fazer? Não olhe somente para coisas grandes, não. Nas pequenas coisas. Domingo passado eu fiquei tão feliz, gente, quando eu fiquei tão feliz. Quando eu vi Miguel e Betina aqui, não sei se vocês estão aí hoje, né? Miguel está ali, está lá atrás. Quando eu vi Miguel e Betina aqui no domingo, meu coração ardeu, gente, meu coração ardeu de ver esses jovens ali no colégio, na faculdade, se colocando. Lá em Oxford, né, John Wesley com Charles, seu irmão, né, George Whitefield, eles também começaram. Né? Começaram uma reunião, né? Uma reunião ali, eles começaram a orar, eles começaram a clamar. Gente, tudo o que aconteceu foi depois disso, viu, Miguel? Foi depois disso que tudo aconteceu na vida de John Wesley e a Inglaterra. Então, e eu vou dizer uma coisa, muitas das vezes, alguém vai chegar e falar, mas você, comedor de angu, você está falando em avivamento? Aquele colégiozinho lá? Não, você, filho de Cida? Maria Aparecida? Amados, é o Espírito Santo que atua na tua vida. E quem estiver lá, é o Espírito Santo de Deus. Não aceita nenhuma palavra contrária. Se Deus colocou no teu coração, vai em frente, em nome de Jesus, porque é Ele. Não é você, não são eles, é o Senhor. E o que Deus precisa de homens, mulheres, jovens, crianças que se disponham, que se disponibilizam. E que seja, em nome de Jesus, a primeira igreja do Nazareno no Recreio. Que sejamos nós, amados, que o nosso coração arda. Que o nosso coração continue ardendo. Mesmo sendo poucos. Mesmo não temos tantas coisas. Mas temos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos crer. Nós precisamos crer que é Ele que faz. Porque quando nós olhamos aqui, exemplos de fé, não foram grandes coisas, não. Foram grandes coisas, foi uma oferta. Foi uma obediência. Foi fazer aquilo que Deus mandou fazer. As coisas de Deus podem parecer loucuras, amados. Mas não é loucura, não. Porque Deus, Ele sabe ser Deus. Ele sabe o que faz, Ele sabe o que pede. Nós não sabemos, mas Ele sabe. E que, em nome de Jesus, nós possamos continuar seguindo esses exemplos de homens e mulheres que se colocaram na presença de Deus. Testemunha da tua vida. Testemunha o que Deus fez na tua vida. Talvez só isso. Não precisa muita coisa, não. Testemunha. Porque, às vezes, a gente acha que não está acontecendo nada. Mas está acontecendo, sim. Para terminar, eu contei aqui, acho que mês passado, mas vou repetir, eu lembrei agora e vou repetir. Uma pessoa que trabalhou comigo, que eu conheci, pensa menina da pá virada, como disse o carioca, da pá virada. E trabalhei com ela, e sempre ali, eu era jovem ainda, mas como jovem dava testemunho, falava do amor de Deus, morei junto com elas viram a minha vida. E passou anos, nunca mais vi, depois nossa vida, né, seguiu rumos diferentes, mas a gente tem um grupo em comum, e eu recebi uma mensagem dela, e quando eu abri os vídeos, eu falei, que monte de vídeo é esse que ela mandou no privado? Aí, quando eu abri, ela e o marido dela, fazendo um batismo lá no interior de João Pessoa, uma aldeia indígena, e ela mandou mensagem para mim, Rosileia, você faz parte disso aqui. Porque foi a tua vida que me inspirou para que eu hoje estivesse aqui com meu marido.
Então, você não tem ideia, vocês não têm ideia do quanto a vida de cada um aqui pode impactar outras pessoas. Talvez saibamos só na glória, não sei, mas cada testemunho seu, cada atitude sua como cristão, como cristã, pode impactar uma vida e pode impactar o mundo. Não tenho dúvida disso, amados. Que o Espírito Santo de Deus continue ministrando a vida de cada um de vocês. Amém?